Quando nós falamos de exercícios de fé, nada mais é do que colocarmos a nossa fé em prática. Ela está num nível, nós precisamos movê-la para que ela cresça cada vez mais. Então, quando nós olhamos e conversamos com um outro cristão, nós falamos assim: nossa, irmão, parece que as lutas, elas não cessam. Mal acaba uma, já começa a outra. Parece que as dificuldades não cessam. Mal acaba uma, já começa a outra. Por quê? Porque através das lutas, através das provações, nós vamos nos exercitando em Deus para sermos o quê? Fortificados, fortalecidos em Deus. Porque quando nós falamos de fé, nós falamos de algo sobrenatural, amém? Não tem como trazermos a fé para explicarmos naturalmente falando. Obrigada, Bahia. Ela somente é explicada, ela somente é falada através do sobrenatural. Quando a palavra ela nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus, é porque Deus é um ser espiritual. E nós precisamos nos mover nessa região chamada espiritual. Então, onde o apóstolo trouxe para nós esse desafio dessa série, exercícios de fé, para que nós possamos exercitarmos, fortalecermos, criarmos músculos, criarmos forças através da fé. Mas, Érica, por que eu fico tantas das vezes exercitando na mesma área e no mesmo ponto? De repente, você não está sendo aprovado. E você precisa novamente passar por essa prova para você ser aprovado. Ou seja, se você tem um exercício que você faz para quem vai na academia, as pernas, por exemplo, e as pernas não estão ganhando músculo, o que o seu professor faz? Aumenta uma carguinha a mais, não é assim, Marcão? E vai aumentando até onde chegar o ponto que você quer, que é fortalecer a sua perna, criar músculo. A mesma coisa com as outras partes do corpo. E isso que o Senhor quer nos trazer e nos fazer entender através dessa série. Você e eu, nós precisamos fortalecer a nossa fé a ponto de estarmos no ponto que Deus deseja. Porque o Senhor não nos quer filhos fracos. O Senhor não nos quer filhos que muitas das vezes vamos correr uma maratona. Esse desafio para a igreja é de 100 metros. Chega no 20 metros, você já está cansado. Não, Ele quer que você se fortaleça. Para que quando vierem os desafios pessoais e também em conjunto com a igreja, você e eu, nós estejamos fortalecidos, a pontos de atravessarmos e chegarmos todos juntos aonde o Senhor nos colocou para chegarmos. É brilhante, é tremendo, mas na prática não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor nos diz, é possível. Porque tudo é possível ao que crê. E nós precisamos exercitar em todo o tempo a nossa fé. Quando um bebê nasce, ele não nasce sabendo de todas as coisas, ele não nasce falando, ele não nasce sequer respirando. A partir do seu nascimento, ele puxa o fôlego de vida. Ou seja, em tudo, lembre-se, nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos dEle. Não queira exercitar, fazer exercícios de fé sozinho. Se você chega numa academia, você precisa de alguém te orientando. Se você chega no exército para fazer os exercícios devidos lá colocado, você precisa de alguém te orientando. Por isso o Senhor subiu aos céus, voltou ao Pai, Ele disse, eu não vos deixarei sozinhos, eu vos deixarei o Consolador, aquele que vai ajudar vocês,
Aquele que vai dizer para vocês, não pisa aí, não pisa aqui. Não pega esse peso, é muito pesado para você. Ainda começa um pouquinho menos. Daqui um pouco você chega mais forte. Deus é lindo, Ele é maravilhoso. E Ele nos orienta todos os passos que nós precisamos tomar. E através dessa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para trazer para vocês hoje, Ele me levou a mensagem, a passagem na sua palavra sobre o pai da fé. Quem é ele? Abraão. Abraão nos deixa exemplos tremendos na palavra do Senhor. Abraão nos mostra que, ao ser chamado por Deus, ele tinha um povo ao qual ele pertencia. Ele tinha uma família à qual ele pertencia. Ele tinha bens, porque a sua família possuía muitos bens. E o Senhor o chama, o próprio Deus o chama, dizendo: Abraão, deixa a tua parentela, deixa a casa do teu pai, sai da tua tenda e vem para uma terra onde eu vou te mostrar. Abraão não sabia nada. Abraão não sabia o destino. Abraão não sabia se era uma terra que fazia calor ou frio. Abraão não sabia se era uma terra frutífera ou não. Abraão não sabia se ia chegar lá e ia ter inimigos ou não. Abraão não sabia se ia chegar lá, iria conquistar e ter a vida que ele já tinha junto dos seus familiares. Simplesmente Abraão obedeceu. E um ponto aqui eu quero trazer para vocês. A fé, ela não anda sem a obediência. Onde a fé está, a obediência está. E aonde a obediência está, automaticamente a fé também está. Então, se de repente você não tem conseguido passar nas provações que o Senhor tem colocado para você, analise o seu coração. Se você está deixando de obedecer a palavra do Senhor, para que você conquiste aquilo que Ele te prometeu. Porque quando Deus chama Abraão, Abraão simplesmente larga tudo. Pega a sua esposa, pega Jó, pega Ló, e o que lhe cabe, e parte para a terra onde Deus lhe mostraria. E mais à frente, Abraão vai ser levado a dizer para todos os povos por onde ele passa, que ele servia a um Deus invisível. A um Deus que ninguém podia tocar, que ninguém podia marcar um horário no gabinete com ele, porque ele não estaria ali presencialmente. Era um Deus que ninguém podia ver. E quando Deus chama Abraão, ele diz para ele: eu vou fazer de você pai de multidões. Só que Abraão sabia que a sua esposa não podia ter filhos. Mas assim como ele creu de sair da sua parentela, do seu povo, e ir para um lugar desconhecido, ele creu que Deus era capaz de fazer aquilo que ele havia prometido. Como Deus vai fazer? De que modo Deus vai fazer? E quantas das vezes esse é o questionamento das nossas mentes? Como Deus vai fazer? De que forma? Abraão não sabia. Eu também não sei, vocês também não sabem. Mas o que nós podemos fazer é somente crermos naquilo que Ele prometeu. Só que muitas das vezes, Abraão, assim como nós, resolvemos dar um jeitinho brasileiro. A mulher de Abraão olha para ele e diz: meu bem, nós não temos filhos. Vamos arrumar um jeito? Nós temos uma escrava que é nova, que é bonita, o seu nome é Agar, e nós podemos fazer com que ela se deite com você e ela gere um filho seu. Abraão, meu bem, pode ser que dê certo, vamos tentar? Vamos. Mas essa não era a ordem de Deus. A ordem de Deus era que Sarai
geraria o seu filho. E assim tantas das vezes somos nós. Nós tentamos dar um jeito naquilo que aparentemente está demorando. Aquilo que aparentemente está ficando, eu estou ficando velha. Eu estou ficando ultrapassado. E Deus, quem sabe, se esqueceu da promessa que Ele fez. Então eu acredito que eu posso dar um jeito. E quando eles dão esse jeito, de fato, Agar engravida. E ela tem um filho chamado Ismael. Agora, falando de Abraão, que é o pai da fé, o ponto que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, não é sobre Abraão, mas sim sobre Agar. Agar, de repente, olhando para a vida dela, você e eu, você pode se encaixar na vida dela. Porque Agar, ela se encontrava numa situação que ela não havia plantado nada. Ela não havia pedido para que isso acontecesse. Ela não havia planejado juntamente com os seus donos para que ela engravidasse dele. Ela não foi lá na cozinha de Sara e disse: Sara, o que você acha de o meu senhor deitar comigo? Eu sou nova. Eu posso dar a ele, eu posso dar a vocês um filho. Não. Agar em nenhum momento da história se posiciona dessa forma. Ela é uma menina egípcia que se encontra em meio a um povo totalmente diferente dela e que por um momento seus donos têm uma ideia em usá-la para algo. Ela é uma vítima. E quantas das vezes nós olhamos para as nossas vidas, Deus coloca para nós: Érica, você precisa exercitar a sua fé através do perdão. Deus, mas eu não fiz nada. Quem fez foram os meus pais no passado. Érica, você precisa exercitar a sua fé de uma forma que você pare de olhar para as pessoas com um olhar altivo. Mas Deus, meus pais me ensinaram, me criaram dessa forma que eu era melhor do que todos. Mas eu vou precisar exercitar minha fé para eu aprender a não ter olhos altivos com as pessoas. A aprender a perdoar mesmo que os erros e as falhas não foram minhas, não foram os meus. Agar se encontra numa situação em que quando ela ainda está gerando Ismael, quem sabe ela só tinha olhos para a sua barriga e os pensamentos de como seria aquela criança. E teve um atrito entre ela e Sara, e Agar decide fugir da casa deles. E quando ela decide fugir da casa deles, ela se encontra em um deserto, em um lugar onde não tem ninguém. E o anjo olha para ela e diz: Agar, de onde você vem e para onde você vai? Tipo, aqui não é seu lugar, o que você está fazendo aqui? E ela diz que está havendo controvérsias entre ela e sua senhora. E que ela não suporta ficar na casa dela. O que o anjo diz para ela? Agar, volta para lá. Peça perdão à sua senhora. E continue lá. Porque o filho que você carrega é um herdeiro de Abraão. E você precisa estar lá. A dor que você está passando, uma hora ela vai passar. Mas é necessário que você volte. Não termine, não deixe aquilo que foi colocado diante de você por meio do caminho. Você precisa completar isso tudo. Você está gerando essa criança e ela precisa nascer lá. Volte, Agar. Então Agar olha para os céus e diz: eis que eu conheci o Deus que me vê. Ele estava vendo a dor dela.
assim como Ele vê a sua e a minha dor. Assim como Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer, a dor que você está passando, eu estou vendo tudo. Esse exercício que eu estou dando para você, fortalecendo a sua fé, você não está sozinho, eu estou com você. Ainda que você não me sinta, ainda que você não me veja, eu sou o Deus que vejo. E quando Agar volta para casa, aquela criança cresce. Aí chega no episódio que eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo. Gênesis capítulo 21, no seu versículo 8 até o 21. Gênesis 21, do versículo 8 ao versículo 21. Vou ler juntamente aqui com vocês. O menino cresceu, quem era esse menino? Ismael. Isaque, que a gente já pulou para a história de Isaque, quando Isaque nasce. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão preparou um grande banquete. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, dera a Abraão. Abraão estava rindo do seu filho Isaque. Então ela disse a Abraão: mande embora aquela escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois se tratava do seu filho. Qual é a palavra ali, gente? Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da sua escrava. Atenta a tudo o que a Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. No entanto, também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é descendência sua. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e um odre cheio de água e os entregou a Agar. Ele os colocou nos ombros dela e despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada à distância, levantou a voz e chorou. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino, dali onde ele está. Levanta-se, erga o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. Foi até lá, encheu de água a vasilha e lhe deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e a sua mãe conseguiu para ele uma mulher da terra do Egito, ou seja, da terra que era a qual ela pertencia. E esse episódio que Agar atravessa, ela achava então que era o fim de tudo. Agora sim, o menino morre e tudo acaba. Só que havia uma promessa. Deus havia dito a Abraão que ele cuidaria dele. Que ele faria acontecer no tempo certo. Quantas das vezes Deus nos diz algo e nós vemos que parece que está passando pelo vão dos nossos dedos. O Senhor disse a você que salvaria o seu filho. E você vê ele perdido. De repente na boca de uma onde vende drogas.
De repente andando com pessoas que não tem nada a ver com o que você ensinou a ele. De repente, você olha para a promessa de conquistar algo material. E você vê que aquilo nunca parece que vai acontecer. E você diz, é o fim. Não tem como Deus realizar. Mas o Deus de Agar, que é o nosso Deus, Ele tem um momento e a hora certa de agir. E Ele vem com os recursos necessários para que a gente possa passar por este momento de dor, acreditando que o Senhor vai realizar tudo conforme Ele disse para nós. E Deus olha para aquela situação e não deixa Agar sozinha, para que ela possa sempre se lembrar que tudo quanto Deus começou, Ele há de terminar. Quando Agar olha para aquela situação, eu fico imaginando, gente, se eu fosse ela, eu acho que pelo menos um pontapé em Abraão eu dava. Ô meu Senhor, o Senhor tem tantas coisas, e o Senhor vai me dar pão e água. Tantos bens Abraão tinha. E não era apenas uma serva com seu filho no ventre, era o filho dele. Mas Abraão sabia e tinha convicção da promessa que Deus havia feito para ele. E para onde ele estava mandando Agar e o seu filho Ismael? A palavra nos diz que ele manda ele para Berseba. E a palavra vai nos dizer que Berseba é um lugar de oásis, lugar onde tem vários poços, lugar onde é deserto sim, mas que há suprimento pelo menos da água. E quanto tempo nós duramos no lugar com a água? E esses poços dão para ela um lugar aonde ela pode, por um tempo, debaixo daqueles arbustos, ter sombra. Então, literalmente, ela estaria juntamente com Ismael, debaixo de sombra, um lugar fresco e água. Só que chega num período da sua caminhada que essa água, ela acaba. E quantos recursos, queridos, nós vamos juntando ao longo do caminho, achando que se Deus não liberar aquilo que Ele disse que iria fazer, se Deus não concretizar aquilo que Ele disse que iria concretizar, nós temos alguns recursos guardados em nós. Ela tinha pão e água. Mas chegou uma hora que esse pão e essa água acabou. Chega uma hora que a nossa dependência, ela tem que ser total do Senhor. Sem jeitinho, sem modo, sem pedir para o outro. Não, a dependência nossa tem que ser total dEle. Exercitando a nossa fé. Quando é que vai acontecer? Não sei, mas Ele disse que vai acontecer. E se Ele prometeu, Ele é fiel. E quando eles deitam, ela coloca aquele menino debaixo daquele arbusto. E nós vemos na palavra do Senhor que o lugar onde muitas pessoas no deserto, quando avistam um arbusto, eles correm para debaixo dele. Por quê? Porque é um lugar de segurança. Um lugar que traz tranquilidade. Um lugar que traz para você, pelo menos, mediante ao calor, mediante a fome, você pensar um pouquinho. Você refletir. Assim aconteceu com Elias. Lembra quando Elias fugiu de Jezabel? Ele correu para debaixo de um arbusto. E ali ele pôde receber a direção que Deus tinha para ele. O povo de Israel, quando fugia
do faraó, passando pelo deserto para chegar até Canaã. A palavra vai nos dizer que eles chegaram no lugar onde tinham vários arbustos, ou seja, arbustos, para que o Senhor ali dizia, através daquela ação, que eles chegaram ali, há um lugar de descanso, há um lugar de tranquilidade, há um lugar para você tomar um fôlego e dizer, Senhor, está difícil, mas aqui eu me recomponho e continuo. Esses são os lugares que Deus vai preparando para mim e para você. A água viva que é Jesus Cristo, dizendo para nós, irmão Laércio, você não está sozinho nessa. O Senhor, se Ele está contigo, é o que basta. No começo da nossa caminhada na Pra Sempre, que era a palavra eterna, o apóstolo sempre dizia ainda, pastor, se você está com Cristo, você e Cristo é a maioria. Ele enfatizava sempre isso. Ele dizia, meu querido, não importa se faltar pessoas, não importa se faltar coisas, Cristo está com você, você e Ele, a maioria, já venceu, acabou. Não precisa temer, porque se Ele está com você, Ele vai te dando as coordenadas. Érica, exercita um pouquinho aqui. Não, mas está precisando aqui, Senhor. Não, pega a perna aqui, que é aqui que eu preciso, porque lá na frente você vai precisar das pernas. Exercita a sua mente agora. Senhor, mas os meus pés estão doloridos, eu acho que eu preciso. Não, exercita a mente, porque quando vier tais situações que você ainda não está vendo, mas eu que enxergo lá no futuro já estou vendo, você vai precisar da sua mente exercitada. E Ele vai dizendo para nós, vai nos orientando ponto a ponto o que nós precisamos. Mas nós, voltando lá no início, mais do que exercitar a nossa fé, nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos alinharmos sempre o nosso espírito com o Espírito de Deus, para que a gente possa estar atento à sua voz. Quando nos foi proposto, fevereiro de 1 a 12, fazermos jejum, é para sacrificarmos a nossa carne e fortalecermos o nosso espírito, a ponto que o nosso espírito esteja alinhado ao Espírito de Deus e entendermos o que Deus tem para nós como igreja. Precisamos nos fortalecer, precisamos exercitar a nossa fé. Ainda que seja através das provações, ainda que seja através das tribulações, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. Ainda que eu olhe como Agar naquela situação, o menino vai morrer, o menino vai morrer, o menino vai morrer, o que eu vou fazer? O que vai ser agora? Eu vou me afastar. O que ela fez? Ela se afastou. A situação estava ali diante dos olhos dela. A palavra diz que ela percorreu a distância de um lançar de flecha, que é proposto, se nós formos convertermos, é de 100 a 150 metros de distância. É como se você estivesse num estádio oficial, quem entende de futebol aqui e assiste futebol, como se ele estivesse numa ponta e ela numa outra. E ela simplesmente só assistia o menino. E quantas das vezes a gente olha as situações e a gente não quer se aproximar dela, a gente não quer fazer com que a nossa fé se exercite através dela, a gente só fica de longe. Ih, não vai dar certo não, deu ruim, não vai dar certo não. Ih, meu Deus, desisto, joga a toalha. E ela simplesmente se apavora naquela situação. Até que o anjo vem e fala com ela, até que Deus vem e fala com ela. Agar, do céu foi ouvido o choro do menino. O menino está ali, ele chora fortemente. Mas daqui, ele chorando, lá o Senhor ouviu. Sabe por quê?
Porque o Senhor, Ele está perto, Ele está próximo. O pastor pregava esses dias sobre o Senhor caminha conosco no deserto. Ele faz um caminho no deserto para nós. A canção que o Ministério de Louvor acabou de entoar, que o Senhor, Ele está conosco mesmo em meio ao deserto, que o inimigo até tenta, mas Ele está conosco. Sabe o que é abrir um caminho no meio do deserto? Não é que Deus vai vir com uma pazinha, como é que chama, gente, aquilo que tira mato? Enxada. E vai abrir um caminho, não. Ele vai vir do seu lado e vai dizendo, é aqui, filho. É aqui, filho. É aqui, filho. Ele está conosco. E ele mostra para Agar que ela não estava sozinha mais uma vez. Mais uma vez ele diz, eu estou vendo tudo. Eu estou com você. Eu não te permiti entrar nessa para você simplesmente se virar. Se vira nos 30. Não. Tudo que você precisar, eu vou fazer ao teu favor. Quando nós falamos de fé, como eu disse no início, é algo espiritual. Meu querido e minha querida irmã, Deus não é como nós homens, que prometemos coisas e simplesmente lançamos a sorte à pessoa. Não. Sabe quando você foi se entregar ao seu marido, mulher, e ele prometeu para você que estaria até o final, e chegou na metade do caminho, ele simplesmente te abandonou? Deus não é assim. Quando Ele diz para você, estarei com você até a consumação dos séculos, é porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos, nos ajudando a passar por todas as dificuldades, nos ajudando a sermos fortalecidos nele, em todo o tempo, porque Ele é um Deus, que Ele nos promete, e sempre estará conosco. Salmo 146, 1. Salmo 146, 1. Aleluia. Louve, ó minha alma, ao Senhor. Por quê? Porque em todo o tempo Ele é o nosso refúgio. 46, 1. Deixa eu ler aqui na minha versão. Salmo 46, não é 146, 46, 1. Logo vi que não estava batendo. 4:6, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente nas adversidades. Sabe aquele arbusto que Agar viu e colocou Ismael? Ele é para nós como um arbusto. Lugar de refúgio. Lugar de fortaleza, lugar em que vamos nos reanimar nele. Quando Deus permite que Daniel adentre as covas dos leões, não foi para destruir Daniel, mas foi para fortalecer Daniel. Eu disse para o Alisson domingo, Alisson, o momento que vocês passaram com o André, uma semana que moveu toda a igreja, e nós no lugar dele, muitas das vezes não saberíamos o que fazer. Mas no final eu disse para ele, eu tenho certeza que o Alisson e a Débora, que entraram nesse período, não saíram mais os mesmos. Eles saíram mais fortalecidos. Quando vier a próxima provação, eles já estão com os músculos mais fortinhos. Não é assim, não vou entrar chorando, não. Eu sei, o Deus que livrou o André. Não é algo que o pastor Jefferson contou e eu estou contando o testemunho dele. Não é algo que a irmã Dora contou e eu estou contando o testemunho dela. É algo que eu vivi. É algo que eu passei. E muitas das vezes nós queremos fazer como Agar, sair correndo da situação. Não, Deus não permite.
Mas mal nós sabemos que o que Deus quer de nós é que nós saiamos de lá melhores que nós entramos. Que nós passemos por essas situações melhores e cada vez mais fortificados, nós possamos sair delas. E eu tenho certeza que o testemunho de Daniel não seria o mesmo se ele não passasse por essa situação. De estar ali na cova dos leões, ser provado. Provar que quando ele estava ali, o Senhor estava com ele. A mesma coisa aqueles 3 jovens na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eis que o rei olha e diz, ué, não eram 3? Eu estou vendo 4? Porque o refúgio, a fortaleza de Sadraque e Abednego estava ali juntamente com eles. E com os olhos naturais nós não podemos ver, mas com os espirituais nós podemos olhar e ver. Alisson e Débora não estão sozinhos. Opa, eram 2, eu estou vendo 3. Porque o Senhor, o refúgio e fortaleza, que é aquele que está presente em todo o tempo, Ele está junto deles. Ele esteve junto deles. Ele está junto de nós. E Ele estará para todo sempre junto daquele que crê nele. Aleluia! Exercitando a nossa fé. Ah, meu querido, quando a gente olha, irmandora, para ingredientes de bolo, é agradável se a senhora der 3 ovos para o nosso irmão José comer? Cruzinho. Se a senhora chega aqui na igreja e fala, pastor, olha o que eu trouxe para o senhor. 3 xícaras de trigo para o senhor comer. Aí a irmã Dora olha aqui para Gi e diz, Gi, olha o que eu trouxe para você hoje. 1 colher de fermento para você comer. É agradável? Ao paladar? Jamais. Mas quando você pega os ovos, o trigo, o leite, o óleo e entrega tudo na mão de Deus, Ele faz um belíssimo bolo, um delicioso bolo. Ou o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã? As situações desagradáveis da vida, você eleva ao Pai, Ele mistura e faz um delicioso momento para a sua vida, onde você vai dizer, não era nada agradável, mas Deus transformou e fez para mim um presente maravilhoso. Esperar não é fácil. Descansar não é fácil. Nem um pouquinho fácil. Mas nós podemos ver que em todo o tempo, assim como está escrito em Romanos 3, capítulo 4, ele vai nos falar que nós nos gloriamos na tribulação. E a tribulação nos leva a perseverarmos. E quando nós perseveramos, nós obtemos um caráter aprovado. E quando nós obtemos um caráter aprovado, a esperança é gerada dentro de nós. Ou seja, ali está o formato correto de um exercício de fé. Primeiro você passa pela tribulação, mas ali na tribulação você persevera. Conforme você persevera, Deus vai formando o seu caráter. E a esperança é gerada em você, sabe por quê? Porque quando vier novas lutas, você vai dizer, eu sei o Deus que eu tenho crido. Ele já me livrou uma vez, Ele já foi comigo, Ele foi o tempo todo, e eu posso dizer, Ele é fiel, não falha, não muda, aleluia. Ah, gente, como é precioso esse nosso Deus. Esses dias eu vi uma moça embrulhando um presente para a enteada dela. Era um celular. Mas ela fez o primeiro embrulho, um presente enorme. E daqueles presentes ela foi colocando caixas ainda menores. Até chegar na caixa do celular.
Eu não sei que resposta você veio buscar de Deus nessa noite. Mas o que Ele manda te dizer é: prossiga. Que até chegar a caixa pequenininha, que é a de maior valor, quem sabe você ainda não está na terceira, na quarta ou na quinta. Você está próximo de chegar na menorzinha, que é o seu presente que você tanto aguarda. Não desista. Prossiga. Persevere. Porque você está próximo. Ele está te esperando com um presente maior. Ele está te esperando com aquilo que você tanto precisa. Sabe quantos anos Abraão precisou esperar para chegar Isaac? Ele recebe o chamado de Deus com 75. A palavra vai nos dizer que Isaac nasce quando ele está com 100 anos. Será que só eu e você que sofremos tanto em esperar? O pai da fé nos mostra: é necessário esperar. É necessário descansar. É necessário confiar. Érica, mas eu estou sofrendo. Marcas estão sendo registradas em mim. Mas é para que você seja fortalecido na fé do Senhor. Uma fé inabalável. Que pode vir o que vier, você não cederá ao pecado. Você não cederá ao inimigo. Porque como cantamos, ele tenta, ele retenta, ele vai tentar até o final para tirar você dos caminhos do Senhor. Mas você persevera, que o Senhor é contigo e Ele não vai te deixar só. Você pode se colocar em pé, onde você está? Eu gostaria de dizer algo. Agar, ela passou a crer tanto nesse Deus, tanto, que quando o Senhor, Ele despediu-se de Agar, ela foi fiel a ponto de guardar todos os passos do seu filho, até o momento de arrumar uma esposa para ele. A palavra vai nos dizer que Ismael, e todos nós sabemos, que ele é um povo que está lutando até os dias de hoje contra o povo de Isaac. Mas uma coisa, ela creu até o fim, que o Senhor cuidaria de Ismael. E o que eu quero dizer para o seu coração nessa noite? O Senhor será com você até o final. Mas e você? Você está disposto a ser com Ele até o final? Vai ter momentos que você simplesmente vai precisar fechar os olhos e somente dar os passos, sem saber para onde. Eu gostaria que todos que aceitaram essa palavra e creram que ela é vinda do coração de Deus, que viesse aqui à frente comigo. Venha até o altar.